se você não sabe lá no fundo da tua alma qual é o teu desejo mais profundo, tu vai jogar a tua vida inteira fora. Só que fica tranquilo, porque hoje eu vou te revelar qual que é a maior busca do masculino e como saber dela e dedicar a sua vida inteira nessa busca pode mudar totalmente a tua vida. Esse aqui é uma contraparte do último episódio, que eu achei um episódio bem importante, que é o maior desejo do feminino, o maior desejo da mulher. E como a gente entendendo sobre essa polaridade, a gente pode fazer a nossa parte para de alguma forma conseguir entender e entregar aquilo e ter a vida dos nossos sonhos. Então, eu acho que, cara, que lá é um dos maiores erros que eu vejo grande parte dos meus mentorados, dos meus seguidores batendo a cabeça sem entender, no final das contas, o que as mulheres querem, né? O que o feminino realmente busca. Daí eu pensei que faz sentido também não só entender o outro, mas eu entender a mim mesmo. E, na realidade, isso é até mais importante. A busca do masculino, a gente não fala sobre ela, a gente não aprende sobre ela, e a gente fica meio que a vida inteira correndo atrás do rabo, tentando achar que é uma coisa, depois que é outra, e no final nada nos deixa realmente realizado e pleno, e quando vê a gente jogou a nossa vida inteira fora. Então hoje eu queria falar sobre qual é o desejo mais profundo do masculino, e cara, não dá pra continuar mais um segundo da vida sem seguir esse desejo, sem tentar realizar ele e sem ter essa intenção de vida. Porque cada instante que a gente não tá indo nessa direção e aplicando essa busca, de alguma forma nossa alma meio que tá definhando e morrendo. E daí explica e faz sentido porque a gente tá se sentindo ansioso, preocupado, pra baixo, com pouca energia, não tão engajado na vida. Às vezes é só essa questão de você não entender o para que é a vida. E quando a gente entende o objetivo da vida em si, do ponto de vista da polaridade, do masculino, parece que tudo começa a fluir de forma desimpedida e a gente fica super engajado na experiência humana. Muito bem. Quando a gente pensa sobre o que o masculino mais busca, o principal desejo dele, eu acho legal a gente passar sobre o que a gente normalmente acha que é. E como que a gente vê o que normalmente acha que é só ver o que as pessoas têm como objetivo de vida. E eu acho que vão ter duas grandes vertentes assim, que a gente associa que, pô, isso é muito importante, isso é crucial, isso dá felicidade, vale a pena dedicar a vida para isso. A primeira vai ser a questão do dinheiro. Se tu for perguntar, grande parte das pessoas, o que tu busca, o que tu quer, por que tu faz as coisas que tu faz, a resposta de quase todo mundo vai ser dinheiro. E daí se tu vai uma camada a mais, tu pode chegar no estado de segurança também, porque é de seguro, mas também tu pode ir numa linha de poder. E daí junto com isso vai ter a questão de status, de credenciais, de referências, né? Tipo, basicamente do mundo olhando pra ti e falando, pô, esse cara tem importância, esse cara tem influência. Então, se eu fizer um movimento que vai me deixar com um status maior, com mais poder, por consequência eu vou ter mais dinheiro e também vou ter mais segurança. Então essa eu diria que é a busca número 1 de todo mundo, na realidade. Mas eu acho que às vezes é mais ainda dos homens, né, e do masculino. Muito bem. Não resolve. Como a gente vai ver daqui pra frente, tu pode ficar a tua vida inteira sendo muito bom nisso e tendo mais influência, mais poder, segurança e mais dinheiro e mesmo assim ser completamente miserável. Ao mesmo tempo, tem pessoas que não têm status, não têm poder, não têm dinheiro e têm uma vida mais plena. Por quê? Porque não é sobre isso. Isso é só uma ferramenta, é um detalhe. Não é o objetivo de vida. E, de novo, isso tem que ter alguma maturidade para conseguir entender isso, né? É que separa um pouco até uma sociedade mais primitiva, quando que elas estão todas preocupadas só em levantar mais cabaninhas e caçar mais, porque elas sempre acham que vão morrer. Então, é uma coisa mais quase instintiva, né? Faz sentido. Como sociedade, um monte de gente ainda está nesse estado, e como indivíduo, todo mundo começa um pouco nesse estado e tem a possibilidade de evoluir, né? Mas, de novo, é uma escolha intencional amadurecer, né? Diferente do resto das coisas da vida, que a gente meio que vai sendo jogado para a vida e vai crescendo. A escolha de amadurecer e de pensar sobre qual é o objetivo de vida e qual é a busca é uma coisa que só cada um pode fazer. E, cara, grande parte das pessoas não fazem e ficam meio que travada nesse mundo de sobrevivência, buscando só a segurança ou outra versão dela, que é o status, o poder e o dinheiro. Muito bem. Outro ponto que parece que é um pouco mais profundo e um pouco melhor, e em alguns sentidos até pode ser, é a questão da busca por
mulher, né? Ou especificamente pelo feminino, ou pela uma parceira, né? Um parceiro, tanto faz, mas por essa questão de conseguir o relacionamento. E eventualmente isso pode ser em construir a família em si e também deixar um legado e ter filhos, né? Tudo isso são meio que desdobramentos da mesma ideia, que é o outro, né? O outro vai conectar comigo e devo me sentir cheio. Então, sobre o amor, é sobre o vínculo e é sobre a família. Cara, tem algo aí primordial, né? Tem uma necessidade humana básica, vamos dizer assim, mas também não resolve o problema, né? Então a gente vive toda hora buscando essa coisa do relacionamento e do amor, que é uma coisa até meio externa. A gente até pode crescer, eu sinto que nada faz a gente crescer mais que os relacionamentos, né? Que o matrimônio é a maior escola da vida, mas mesmo assim tu pode ter tudo isso, ter a tua família, ter teus filhos, e mesmo assim tá se sentindo pra baixo, sem energia e estagnado. Então, tu tendo amor, tu tendo a relação, tu tendo a família, ainda assim não resolve. Por quê? Porque não é esse o desejo mais profundo, masculino, tanto quanto não é a busca por dinheiro e poder. E você fala assim, tá, Adriano, mas ferrou então, porque meio que eu achei que a primeira era importante, a segunda era um pouco mais, e eu faço meus movimentos para deixar minha família maior e mais forte e mais segura, e eu mais competente, com mais dinheiro, com mais status, minha vida inteira meio que buscando isso. Tá falando que não é pra eu buscar isso? Não exatamente, eu acho que, cara, são recursos e são coisas básicas da humanidade, né? A construção de uma família, nós somos seres sociais que vivem em clã, né? Então, cara, tem que atender essa necessidade, se tu tiver ela, de realmente criar uma parceria, criar um lar, criar uma família. Tanto quanto a de ir lá e conquistar as coisas, e conseguir coisas pra si, ficar mais forte, ter uma lança maior, ter caças maiores, né? Ter mais dinheiro, ter mais status, cara, também é importante, né? A gente vive em sociedade, então a gente fica mais seguro assim, a gente consegue até às vezes ajudar mais os outros, cara, faz sentido. Eu penso nisso quando faço minhas escolhas, mas não é essa a maior busca da minha vida e o desejo mais profundo da minha alma. O melhor jeito de explicar o desejo mais profundo da minha alma é com uma pequena metáfora, uma história, né? E cara, na realidade ela não é tão pequena, né? Na Academia do Homem Virtuoso, que é o meu principal trabalho, né? Que é esses 12 meses que eu fico com um grupo de 15 homens, dando a base que eu sinto do autoconhecimento masculino. O primeiro módulo, a primeira etapa, os primeiros 2 meses é focado nessa história de Percival e a busca pelo Santo Grau. E essa é um poema antigo, né, de 1600, e é o primeiro que a gente tem relato dessa mito, né, do Santo Grau. A parte que eu queria contar pra ti, bem resumida, é o nosso personagem principal, o Percival, né? Ele é basicamente um menino meio tolo e assustado. E uma hora ele vê um cavaleiro e ele fica encantado com as armaduras brilhando, ele acha que são tipo anjos, né? Não tinha nem visto um cavalo, então o cara num cavalo ele acha que é uma criatura só, tipo um centauro brilhando, e ele decide, é isso que eu quero ser. Ele vai lá, consegue vencer, abandonar o lar, quebrar um pouquinho o complexo materno, chega lá na super inocência, na frente do rei Arthur, e fala, me transforme num cavaleiro. Acontece algumas coisas lá, por meio que sorte e por ingenuidade, ele consegue virar um cavaleiro. Então ele ganha a armadura completa, ele ganha um cavalo, ele ganha a lança, e ele tá lá e fala assim, cara, me tornei tudo que eu sempre quis. E agora? Porque o objetivo da criança é ter um carro legal, ter uma casa legal, ter de repente uma família, uma esposa e filhos. São coisas, né? São coisas externas. Faz sentido a gente buscar isso. Quando eu for adulto eu quero ter essas coisas, né? Eu quero poder dizer que eu sou essa coisa, né? Eu tenho essa identidade, eu sou esse cavaleiro da Távola Redonda. Beleza, e agora? Tu é o cavaleiro. Tu tem as coisas, tu tem os recursos, tu tem as capacidades. Tu tem a identificação como cavaleiro. E aí? Tá resolvido? Atingiu a nirvana, a iluminação, a plenitude? Não. E essa é a busca da criança. Mas é importante a criança buscar para ela minimamente conseguir conquistar um pouco e ser capaz de interagir com o mundo, né? Então a gente pode trabalhar isso como se fossem as ferramentas para quando interagir com o mundo. Legal, é importante buscar isso e desenvolver minimamente. Mas não é para isso que serve a vida. Não adianta depois eu falar, eu quero um cavalo cada vez maior, uma armadura mais brilhante, uma espada mais afiada, e achar que a vida é sobre essa coisa materialista, né? É sobre essa coisa de identidade, de status, de coisas externas. A gente sabe como é que é. A gente já tem vários relatos de pessoas, né, no seu leito de morte falando,
Se eu pudesse, eu gostaria de ter ficado mais tempo com meu filho. Eu gostaria de ter olhado mais para as coisas que eu não olhei, prestado mais atenção no que eu não prestei, e não só ter trabalhado tanto querendo buscar sempre mais dinheiro. A gente sabe que essa busca é infrutífera e nossa vida vai indo pelo ralo quando a gente foca só nisso. Tô falando que não é importante, tô falando quando esse é o foco principal toda hora sobre isso. É o que uma criança faz, tá tudo bem. Eventualmente tu pode ter a possibilidade de ser apresentada por um objetivo. E é isso que acontece nesse momento da história. E é legal que quem que apresenta? Um homem mais experiente. A história do Percival é que ele não tem pai. Depois a gente descobre um pouco sobre quem foi o pai dele, mas ele foi criado sem pai. Ele só tem a mãe e de repente ele vê um cavaleiro e ele fala que quer ser um cavaleiro e ele consegue ser um cavaleiro. E não basta. Porque ele não fez a pergunta mais importante, que é o que um cavaleiro faz? Para que serve um cavaleiro? Para que serve a tua vida? Para que serve um homem? E daí ele encontra Gurnamond, que é o grande mentor dele, um cara que treina cavaleiros na arte, né, realmente de cavalgar, de lutar com a espada, e ele ensina ele, né, o caminho do cavaleiro. E a coisa mais importante que ele ensina para ele é qual é o objetivo do cavaleiro. Então, a gente precisa de uma referência externa, quase sempre um homem mais experiente dentro daquela área, que ele vai meio que te apresentar o mundo possível. Porque sem referência a gente fica tipo assim, cara, é sobre sobreviver. É só tu ver Cidade de Deus, né? Alguém que tá num lugar mais marginalizado. O que é? Quem é que tem mais poder aqui? Quem é que manda mais na boca e engana mais as pessoas para conseguir mais dinheiro? E é isso que eu vou ser, então. Sem referência, sem imaginário, eu não consigo ver o caminho possível, né? Por isso é muito importante os mitos, né? E daí, quanto mais profundo o mito e mais antigo e mais conectado com o teu coração, melhor, né? Sendo um desses mitos mais fortes vão ser os mitos, por exemplo, dos Vedas, né? Os seus mitos abrâmicos, né? O seu mito, o arquétipo de Jesus, ele serve para isso. Ele tá falando, é assim que você pode ser como homem. Então ele te mostra, você pode agir como Jesus. E é esse o papel que ele faz assim, putz, eu não tinha referência, agora eu tenho. Essa é a minha referência máxima. Então vem essa figura de fora, que é o Gurnamond, e ele fala, o objetivo de todo cavaleiro é encontrar o santo grau. Não vou entrar em detalhe o que o santo grau é, mas de forma direta e simbólica, ele é o item mais sagrado que existe dentro daquele universo. Porque literalmente, né, ele é o item ou que Jesus bebeu a última ceia, ou que caiu a gota da lança que furou o coração dele. É um item imbuído com a energia mágica do Espírito Santo. E ele existe no mundo físico, mas representa a nossa parte mais sagrada. E ele é um item mágico, literalmente. Então o cavaleiro, no final das contas, ele quer encontrar o santo grau. Todos os cavaleiros estão a todo instante fazendo de tudo para chegar mais próximo de saber onde é que está esse item mágico e sagrado. E qual que é a representação simbólica disso? É sobre encontrar o nosso sagrado interior, ou a nossa divindade, ou seja, é sobre buscar o transcendental da experiência. É isso que um cavalheiro faz, não só uma criança. A criança fica querendo brincar e ter cavalos maiores e ficar brincando com espadinhas. O cavaleiro usa tudo isso para encontrar a Deus, que meio que encontrar a si mesmo também nesse processo, porque é através do autoconhecimento que a gente chega lá. Mas a ideia importante é uma busca transcendental e espiritual. Isso é uma busca. Tu dedica a tua vida inteira para isso. E o Gurnamond que dá essa missão para ele. Então, o objetivo, no final das contas, da vida é buscar o sagrado. Esse é um bom jeito de resumir. Só que isso não é o nosso desejo mais profundo. Ele é, só que eu quero dizer assim, o que mais importa não é exatamente o que eu tenho que buscar, mas como eu tenho que buscar. Então o que o Gurnamond está trazendo nessa história, está falando da tua vida deveria mirar em Deus, mirar no espiritual, mirar no transcendental. Lá é o norte, esse é o destino, é lá que tu quer chegar. Só que mais importante que o destino é como que a gente vai percorrer ele, é esse trajeto. E como a gente vai realizar essa missão que acaba alimentando o nosso desejo mais profundo da alma. Você lembra que no último episódio eu falei que o que o feminino clama é por esse vínculo, por essa conexão, e ela vai acontecer através da entrega total e da abertura. Por quê? Porque tem alguém ali que está segurando para o feminino se esparramar, né? Essa busca por essa liderança gentil e firme. Então ela quer alguém que dê um caminho para poder, como uma água, correr por esse caminho.
Então a vontade mais profunda, a necessidade mais profunda do feminino é essa entrega e abertura total através do vínculo e do amor. Incrível. E qual que é a do masculino? A do masculino é a gente penetrar o mundo com a nossa alegre assertividade. O que a energia masculina mais anseia é por essa penetração do mundo, do feminino, dos desafios, de tudo que existe com a nossa presença, com o nosso espírito. O nosso espírito vai meio que penetrando tudo em busca do divino, mas meio que passando por tudo, sentindo tudo, passando por todas as resistências, conquistando todos os obstáculos. E esse ato de penetrar, de superar a resistência, né, de conquistar os desafios em direção a Deus, é no qual a nossa alma repousa, se sente plena e fica cheia. Então é esse ato de estar penetrando a existência, penetrando o feminino e todas as formas dele. E como que a gente faz isso? Cara, a gente faz isso a todo tempo, a todo instante, em todas as frentes. Enquanto a gente vai na polaridade masculina, né? Eu já comentei em vários podcasts que é importante a gente inverter essa polaridade de vez em quando e descansar. E dar o espaço só de se entregar para alguém poder liderar. Mas quando a gente está na polaridade masculina, ainda mais se essa for a nossa essência, de ficar mais tempo nela, a gente tem que estar sempre olhando em como eu posso mais penetrar as resistências daquilo ali e continuar seguindo em frente na direção de algo maior. Então, quando tu pensa sobre a paquera, né? Quando tu pensa sobre o feminino, ele vai querer penetrar as resistências, né? Então o flerte em si é sobre chegar lá e o feminino naturalmente vai estar fechado, é seu estado natural. E daí tu vai penetrar ele com a tua presença, com a tua confiança, com o teu humor. E daí ele vai se abrindo. Essa é a arte da conquista que muitos homens são viciados. Vem por conta dessa lei, né, da polaridade, que é, cara, minha vontade é realmente sentir uma resistência e penetrar ela. É por isso que é tão comum para os homens gostarem muito de esporte, né? Quase todo esporte envolve alguma resistência, alguém penetrando, né? Uma defesa segurando e um ataque penetrando. E a gente vibra quando tem o momento do orgasmo, que é quando entra no gol, quando passa na cesta, quando faz o run. Então, quando tu pensa também sobre o filme de ação, ele tem sempre essa ideia de ter alguém resistindo e alguém superando, alguém atravessando e se entrega nessa superação. Então, a conquista é isso, o flerte é isso. Depois, o matrimônio vai ser constantemente sobre o feminino se abrindo e se fechando, e de repente o feminino vai estar criticando, vai falar, eu quero mais da vida, eu quero mais de você. E você fala assim, cara, eu acho que eu consigo trazer mais. Ela fala, não, mas eu acho, não sei se você consegue, porque eu já disse isso, não, eu acho que eu consigo, confia em mim. E ela vai resistindo e vai se abrindo. O ato da relação sexual é assim, né? Alguém está seduzindo, alguém está sendo seduzido. O masculino sempre seduz e o feminino sempre é seduzido. É importante a gente inverter isso em alguns momentos, mas quem está seduzindo está exercendo o papel do masculino. Então, no flerte, no ato sexual, no matrimônio, na nossa relação, nos relacionamentos, a gente pode se perguntar, cara, eu tô de forma meio que apática, estagnada, meio que só esperando alguém meio que me dizer o caminho, me penetrar, e eu tô ali só aberto e de forma passiva, ou eu tô ativamente dando um caminho, sabe? Passando as resistências, né? Pensa, se tu já tem um casamento, por exemplo, quem que tá liderando espiritualmente ele? Quem que tá falando, cara, eu acho que a gente pode chegar mais próximo, a gente pode crescer mais, a gente pode estudar mais? Quem que tá trazendo coisas novas? O maior erro do homem é ficar parado esperando. Basicamente tudo vai falar, você não resolveu aquilo, não trocou aquela lâmpada lá, tal coisa que tu falou que ia limpar, não limpou. Pô, a gente não ia fazer umas férias, uma viagem e tal, tipo, quando a gente vai fazer? Fala assim, só parar no vendo TV, bebendo cerveja, quero ficar no vazio. Tá fugindo da missão. No casamento em si, o casamento ele sempre pode crescer. Quem que lidera o crescimento do teu casamento? Quem que tá vendo as arestas tentando aparar e tentando penetrar cada vez mais as resistências do casamento e da tua mulher? Esse é o papel. Se tu não estiver fazendo isso, vai se sentir fraco, vai se sentir despolarizado e ela com o tempo também não vai ter as necessidades atendidas. Então para se perguntar, como que eu posso trazer mais essa minha alegre assertividade penetrativa no meu casamento, no meu relacionamento com a minha mulher?
Outro ponto. Como que eu posso fazer isso com o meu corpo? O meu corpo atualmente tem resistências. O meu especificamente tem um tipo de alongamento que, cara, é o meu pior alongamento. Então ele tá ali, tipo, ele é curto. Eu não sou flexível. Ah, não, tá, eu sou assim, deixa assim. Não. Então eu vou exercitar exatamente esse. Eu quero que meu corpo tenha menos resistência. Né? Eu sinto que meu corpo tem dificuldade de efetuar movimento, então eu vou exercitar mais esse movimento. Eu tenho dificuldade de ser firme, ser agressivo, enfrentar as coisas. Então, eu fico que nem um idiota fazendo arte marcial e jiu-jitsu para resolver essa minha resistência. E tudo é uma brincadeira de onde que eu posso melhorar e onde que eu posso crescer, onde que eu posso ser mais forte, penetrando as resistências. Olha agora para a relação do teu corpo. Atividade física, dieta, mindset, práticas de respiração. Quanto que tu está trabalhando para ter menos resistência e teu corpo ser cada vez maior e mais forte. Fazer isso acende a nossa energia masculina. Sobre dinheiro também. O quanto que teu dinheiro está expandindo e está crescendo. O quanto que tu está meio que correndo riscos e colhendo os frutos. O quanto que tu está vendo um lugar para se conquistar e tu está indo atrás. Ou tu está só meio com medo, fazendo o mínimo e guardando e nunca está expandindo, nunca está atacando. A parte de guardar e defender, cara, ela é importante, ela é uma estrutura, ela é básica, mas ela não é energia masculina. É muito mais energia feminina que está cuidando da manutenção, para que a gente não perca nada. Tô aqui cuidando. Quem que tá indo lá e conquistando? E o movimento de lá é sempre arriscado. Não existe retorno sem risco, né? Ou um retorno muito baixo por um risco muito baixo. Eu não estou falando para tu ser aleatório com os teus investimentos, mas existem movimentos que tu faz de buscar mais rentabilidade, buscar novos projetos, um pedaço do teu patrimônio que é calculado para isso, e isso te faz te sentir vivo, por quê? Porque tu está ativando a tua energia masculina. Cara, às vezes é isso, pega 5% do teu patrimônio e vê como que ali eu posso sentir um pouco mais de emoção. Como que eu posso pegar um projeto que é mais ousado, mas eu tenho uma conexão com ele, e eu não ter medo, e não fugir dos riscos, e não fugir das lutas. O dinheiro deveria estar naturalmente sempre expandindo. Se não tá, cara, talvez tenha alguma luta que a gente está evitando. E o mais importante, quando a gente pensa sobre o nosso propósito, quando a gente pensa no que a gente vem aqui para fazer, o que mais nos alimenta, qual é o problema do mundo que a gente quer resolver. Um que é tão engajante pra gente que a gente nem precisa receber dinheiro de volta por isso. A gente gostaria de estar trabalhando nisso. E é isso, pode ter um trabalho que ele é meio neutro, porém tu faz um trabalho voluntário, tu tem um projeto, né, tipo, um projeto pessoal que tu faz no final de semana que é, não tem dinheiro, mas tu se sente aceso fazendo ele. Não tem que ser especificamente no trabalho remunerado, não é sobre isso. A questão é, o mundo tá cheio de problemas e tem uns que só você tá vendo e só você fica mais engajado com eles. Você fica olhando quieto falando, um dia eu faço, cara, é matar o teu masculino interior. Porque onde tem a resistência, onde está te incomodando, é um pedido para falar, vem, traz a tua energia, traz esse espírito alegre, assertivo e vai penetrando. Não vai ser fácil, vai ter um monte de resistência, mas é superar as resistências que você se sente pleno. É esse o exercício. E daí quando tu começa a entender isso, essa vira a brincadeira. Tu nem quer mais o resultado em si, e tipo o momento final que supera, tu quer mais estar sempre sendo testado sob uma resistência, mas para te conhecer e para tu sentir que tu tem um impacto no mundo, no teu corpo, no teu dinheiro, na tua mulher, em todas as coisas. Então, a gente vem aqui com uma série de talentos e visões específicas que nenhuma outra pessoa tem além de você. E no momento que tu tá no modo totalmente parado, no status quo, assim, só levando as coisas na zona de conforto, quem tá perdendo as coisas não é você. Você também é, mas é o mundo. Porque teus talentos, tuas aptidões, elas não estão sendo usadas, elas estão sendo escondidas. Então olha para o mundo e vê o que o mundo precisa, o que eu quero dar para o mundo, o que eu fico engajado em fazer e pensa como que tu pode fazer mais disso. Como que eu posso penetrar mais o mundo com a minha essência, com a minha energia? E não exatamente de um jeito egóico para deixar a minha marca, mas é só para sentir que eu estou conectado com o mundo, que eu estou engajado nele. Que nem num ato sexual que eu me conecto de forma muito profunda com a minha mulher, num ato de amor com o mundo e serviço, quando eu estou tentando resolver um problema, eu me conecto com o mundo e com os seres humanos e com Deus, que é o objetivo da brincadeira toda. A gente não está aqui para esconder nossos talentos, a gente está aqui para distribuir eles e usar e servir o mundo. Então para pensar como que tu pode fazer um pouco mais disso e trazer essa energia penetrativa, assertiva e alegre também para o mundo através de algum tipo de trabalho.
Quando a gente se sente fraco e apático e não tem vigor, várias vezes vem porque a gente não está dando vazão para o nosso ímpeto, que é natural. Então a gente tem essa coisa dentro da gente que nos chama para penetrar o mundo e para ir para o mundo e para se conectar com o mundo, e a gente fala, não, mas vai ser difícil, eu não quero, ninguém vai dar valor, eu tô cansado, e vai cada vez mais definindo a nossa alma, né? Então, se tu sente algum desses sintomas, que não tô tão engajado com a vida, tipo, tá tudo bem, mas não tem nada que brilhe em meus olhos, quando na realidade o teu relacionamento deveria brilhar teus olhos, e o crescimento de vocês dois, como casal, espiritualmente, de comunicação, sexualmente, toda hora você pode estar crescendo e expandindo, o teu dinheiro pode estar crescendo e expandindo, o teu corpo pode estar desenvolvendo novas habilidades, ficando mais forte, e a tua missão no mundo, tu pode estar aprendendo mais coisas e se colocando em mais lugares desconhecidos para tentar ajudar o mundo. Tu poderia estar engajado com todas as áreas a todo instante. Essa é a natureza. Se tu não está sentindo em alguma delas ou em nenhuma delas, tem algumas perguntas que eu queria te fazer que eu acho que tu pode fazer todo dia ou toda semana e elas te ajudam a voltar um pouco mais para essa energia de coragem, de conquista, de expansão e de penetração do masculino. A primeira é: qual é a batalha que eu estou fugindo? Nesse instante existe algum combate que ele me chama, ele tá ali, mas eu não tô engajado. Tô falando que não precisa, é muito arriscado, vai dar trabalho. Já deve ter vindo a resposta para ti. Por quanto tempo mais tu vai fugir? Tu não precisa ir com tudo, mas dá pra ir um passinho? Dá pra entender melhor? Dá pra se comprometer, se vincular e se expor um pouco mais nessa direção que já tem o chamado? Qual é a tensão, né? Qual é a coisa que não tá bem encaixada, que tá um pouco disfuncional, que tu tá jogando debaixo do tapete para evitar o conflito? Às vezes é um ponto que tu tá fugindo de falar com a tua mulher, com o teu sócio, com um familiar, e tu somente vai engolindo falando, não quero problema, então vou só continuar botando debaixo do tapete. Fugindo da verdade, fugindo do crescimento que vai acontecer através dessa crise. Já chega, cara. Atenção é um pedido para um olhar amoroso e atento e para nossa penetração. E se você for sincero e encarar aquilo de uma vez, com a tua energia alegre, e penetrar esse desafio. E por último, que na realidade é um outro jeito de ver a primeira pergunta, qual que é o chamado que o mundo tem te pedido, talvez nas últimas semanas, meses ou até anos, e tu tem meio que ativamente ignorado ou fugido? Às vezes tá lá no fundo, assim, tipo, vem uma ideia. Pô, lê esse livro, fala com essa pessoa. Manda uma mensagem pra lá. Vê sobre esse curso. Grava um podcast, faz um post. Vai nessa academia. E vem essa vozinha e fala assim, não tenho tempo pra isso. Não, mas eu nunca vou conseguir. Isso não é importante. Eu não tenho as características pra fazer isso e nunca vai dar certo. Se tu vai prestar atenção, a vocação tá sempre chamando lá no fundo. Olha pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Qual é esse chamado, essa área de interesse, qualquer coisa, uma pessoa, um livro, um curso, que ele tá ali sempre indo e tu não tem coragem de ir. Tu tá ativamente negando o chamado e, cara, isso tá te custando tudo. Então tudo bem, porque tu precisava vir até aqui carregando o peso já dessa fuga. Só que tu não quer fazer isso por mais 2, 5, 10, 20 anos, né? Então, tenta ouvir um pouco mais o chamado. E, cara, o chamado não é claro, não é uma direção clara, ele é só uma intenção. Vai pra lá. Estuda sobre isso. Manda mensagem pra tal pessoa. E se joga. Penetra o mundo, se conecta com o mundo, se expõe pro mundo, se vincula com o mundo. E olha que magia que é. Assim que tu começa a fazer isso, o mundo ele vai resistindo, mas tu vai penetrando e de repente tua vida toda tem um sentido que não tinha antes. Por quê? Porque agora tu tá fazendo o que era pra ter sido feito desde o início e o que é pra fazer até o fim da nossa vida. Esse é o desejo mais profundo do masculino. Penetrar o mundo com a sua assertividade, com a sua alegria. Vamos fazer isso? Muito bem, esse foi o episódio de hoje e, cara, eu acho que é uma mensagem muito importante e eu queria te convidar para viver a vida dessa forma, uma vida meio diferente, né? Mas não é tão fácil fazer isso. Se tu quiser a minha ajuda para acelerar esse processo, cara, talvez a Academia do Homem Virtuoso seja o melhor espaço para isso, né? Um trabalho de 12 meses com o grupo em conjunto, se conectando com homens,
tendo a tribo, que é uma coisa da nossa natureza, tendo direcionamento, tendo exercício prático e realmente um cobrando o outro, não deixamos nenhum homem para trás, para longo de 12 meses, né, dos nossos 5 livros principais. Cara, a gente está já penetrando o mundo com vigor e com potência. Então, ainda é o trabalho que eu faço que mais ajuda nesse processo de acender o propósito e viver o masculino de forma mais madura e inteira. E antes de eu abrir para todo mundo, eu dou uma prioridade para quem está na lista de espera, que já tem um monte de gente. Então, se tu tem interesse, quer saber mais, quer aumentar a tua chance de participar, quer ser o primeiro a saber, eu recomendo tu entrar lá no nosso site. Tu pode usar o bit.ly, bit.ly/lista ADHV. Lista Academia do Homem Virtuoso, né? Lista ADHV, põe lá teu e-mail, teu nome e tu vai ser o primeiro a ser avisado assim que a gente abrir uma nova turma e eu vou te dar prioridade para passar no processo seletivo. Se tem algum amigo teu que tá meio perdido no mundo, perdido na energia masculina, tá faltando essa vontade de penetrar e de propósito, cara, manda esse episódio para ele que de repente pode ajudar, assim, dar essa sacudida para a pessoa realmente ficar mais engajada, porque a vida é uma coisa maravilhosa, incrível, se a gente tiver coragem de olhar para ela e realmente entrar na água. Pensa, só fica olhando todo mundo nadando. Então, cara, vem pra água que de verdade ela tá maravilhosa e vale muito